Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp, seguindo aqui então com mais informações do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Quem volta também aqui com a gente agora é a repórter Melissa Araújo, de volta para trazer mais informações aqui do Parlamento Paulista, do que repercute nesse dia aqui no país. Melissa, você de volta, quais as novidades? Oi, Júlia, voltei para falar um pouco para você sobre a agenda da casa, né? A gente, como eu falei, hoje é um dia muito triste, mas as atividades continuam aqui no nosso parlamento. É provável que daqui a pouco, quando a gente colocar no ar o Tribuna Virtual, venham vários deputados prestar suas homenagens aí ao senador Major Olímpio, isso com certeza, da mesma forma que os parlamentares estão fazendo nas redes sociais. Mas aqui no parlamento, como eu falei, na segunda-feira haverá um ato solene sobre o projeto de lei 596 de 2020, da deputada Márcia Lia. Ele dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitária e industrial de produtos de origem animal no estado de São Paulo, né? E também, na quarta-feira, teremos o ato solene, projeto de lei 404 de 2020, esse é de autoria da deputada Érica Malunguinho, do PSOL, fala sobre a população negra e o direito à história e à memória e à reparação. Então, são duas, esse momento do ato solene, Júlio, ele é muito importante para que a gente consiga entender os projetos, as propostas dos deputados, entender qual que é a intenção ali do deputado. Júlia, chegou uma notícia aqui de última hora com relação ao velório do deputado Major Olímpio, com relação ao sepultamento. Eu posso dar tempo de falar? Deve, notícia, hard news é assim, manda ver. A esposa, filhos e familiares do inesquecível senador Major Olímpio convidam para a despedida. A carreata sairá do Hospital São Camilo, em Santana, a caminho do cemitério do crematório Primavera, em Guarulhos, onde serão realizadas as homenagens. Em seguida, o corpo seguirá para o ritual de cremação, reservado apenas aos familiares. Serão respeitadas as medidas de segurança sanitária, onde será necessário que os presentes saiam de seus veículos. Onde não será necessário que os presentes saiam de seus veículos. O horário de saída será às 14 horas. O endereço do hospital é na Rua Voluntários da Pátria, 3.963, em Santana, e o crematório Primavera, na Avenida Otávio Braga de Mesquita, 3.535, em Taboão, Guarulhos. Então, deve mais tarde ocorrer já essa cerimônia, né, de despedida do senador Major Olímpio. Se não estivéssemos em pandemia, provavelmente esse momento seria na Assembleia Legislativa, com certeza, e daí sairia o cortejo. Mas hoje esse é um momento diferente para o mundo inteiro e com certeza é uma forma de despedida, né? Como a gente, todo mundo que conviveu com o Major Olímpio tem esse sentimento de tristeza nesse momento, né, Julie? É difícil dar essa notícia, é difícil se manter, entre aspas, frio nesse momento de dar essas informações, mas é necessário para que a gente consiga deixar o melhor esclarecimento possível aí com relação a todo o procedimento que está sendo adotado. Novamente ressalto aqui para não passarmos adiante as fake news que estão sendo veiculadas aí relacionadas à morte do senador Major Olímpio, e que as pessoas se cuidem, né, para que a gente
evite que isso aconteça com outras pessoas, com pessoas que a gente ama, com pessoas do nosso convívio. Então, a solução, evitar o problema depende de cada um de nós, né? Evitar aglomerações, evitar as festas, o que a gente já vem falando todos os dias. Eu, há alguns instantes, fiz uma entrevista aí no Ideias Debates com o Dr. Marcos Bolos, que é do Centro de Contingenciamento, e a doutora Fernanda Soler, que é uma pediatra. Eu falava com ele sobre o aumento do número de casos em crianças. A gente teve, Júlia, já 800 crianças mortas no Brasil, 166 nas últimas 3 semanas. É muita coisa. Não dá para a gente descontrolar nem um minuto sobre todas as medidas de controle sanitário. Não é uma coisa, como dizem por aí, não é uma coisa da imprensa. Não foi a imprensa que inventou essa pandemia. Está acontecendo, as pessoas estão morrendo, e de todas as classes sociais, de todas as condições. A gente vê no caso do senador que ele teve toda a assistência possível ao longo dos 20 dias que ficou na UTI. No começo, inclusive, conseguiu fazer sessões do Senado dentro do hospital, mas a situação é realmente agravante. A gente, inclusive, lembra que o senador era um homem de bons hábitos, sempre foi, sempre muito atlético, sempre exercícios, não mantinha nenhum hábito que pudesse prejudicar a saúde dele, e, no entanto, o organismo dele não conseguiu responder adequadamente a essa doença. Então, a gente é um alerta para todos nós, né? E aí, novamente, a gente ressalta, não é político. A questão aqui não é político, não se trata nem de um político, nem de uma posição política. É uma figura pública importante que perdeu a guerra para essa doença tão terrível. Foi o terceiro, né? Então, Melissa, foi o terceiro senador, né, que acabou falecendo em decorrência da Covid-19. Antes dele, José Maranhão, do MDB da Paraíba, também o ex-governador em fevereiro, e Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, em outubro. Então, é a terceira vítima no Senado da Covid-19, Melissa. Exatamente. Se a gente pensa, novamente, não se trata por ser político ou não, é uma figura pública que estava ali lutando ali pelas suas bandeiras, pelo seu mandato, pelas pessoas que o elegeram, e que não conseguiu atender aí, suprir esse problema tão grave que está assolando o mundo inteiro, né? Então, quando a gente faz o alerta, a gente está pensando em todas as pessoas. Não é quem tem gente, eu já ouvi gente falando assim, mas eu tenho convênio, se eu precisar eu vou para o meu convênio. Não tem vaga. Não deve ter vagas nem para quem tem a possibilidade de ter um convênio. As UTIs, eu falava no início do jornal, 91% dos leitos de UTI no estado de São Paulo ocupados, e isso independe de UTI pública, do SUS, ou UTI da rede privada, que também está passando por um momento delicado. Mas é isso, né, Melissa? A gente faz o alerta sempre aqui no Jornal da Rede Alesp, dizendo das questões de sanitização, de distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel. É importante você pensar não só em você, mas também pensar no outro, né, Melissa? Exatamente, é isso. Pensar no outro. O uso da máscara não te protege, não te protege apenas, protege também quem está em volta, né? Então, não queira ter o peso de ser responsável pela morte de alguém. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Eu tenho que me cuidar e cuidar do outro para não ser responsável pela morte de alguém. Melissa, isso, Júlia, parabéns pelo jornal de hoje, que foi muito difícil. Eu sei, tá difícil para todo mundo, e a toda a nossa equipe que fez com muito carinho esse jornal, com certeza dedicado ao senador Major Olímpio. Perfeito. Antes de encerrar, Melissa, eu gostaria de um depoimento pessoal seu,
porque eu falei no início do jornal e nós falamos sobre a vacinação. E para ajudar os nossos pais e avós também, né, para que se cadastrem no site, né? Sua mãe recentemente tomou a vacina, não é? É um momento de esperança, não é? A minha toma amanhã a vacina. Então, é esse momento de esperança, né? A gente esperou tanto tempo para levar elas para vacinar. Sim, foi um momento tão mágico, tão bonito. Eu me emocionei ali. A minha mãe colocou roupa nova, máscara nova e foi se vacinar. Em 10 minutos estava vacinada. Eu ressalto aqui o cuidado da equipe do meu bairro, que eu tenho certeza que está acontecendo em outros bairros também. Eles descentralizaram os postos de vacinação, então a cada 2 ou 3 ruas solicitaram uma casa com a garagem maior, montaram ali o posto de vacinação para evitar que os idosos se aglomerassem. Em outros casos, eles foram à casa das pessoas. E foi muito bacana. Eu fiz, inclusive, um post nas redes sociais sobre isso. E o Instituto Butantan respondeu o meu post agradecendo. E se eles soubessem o quanto a gente é grato pelo trabalho deles, eles nem me agradeceriam, com certeza. É isso mesmo. Obrigada, Melissa, pelas suas informações. E a gente segue, então, aqui no Jornal da Rede Alesp, também repercutindo tudo o que acontece nesse dia, nessa sexta-feira, aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. E a gente fala agora como está a situação da população indígena aqui no estado de São Paulo, sobre o PL 731 de 2020, que aguarda a sanção do governador e obriga o estado a preservar o patrimônio cultural dos povos e comunidades indígenas. E a gente conversa então com Shirley Pancará, ela é da Mandata Ativista aqui do PSOL. Boa tarde, Shirley, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos. É uma gratidão estar aqui com vocês e vamos seguindo aí, apesar de todas essas dificuldades, todos esses problemas, vários parentes indígenas aí afetados pela Covid-19, mas vamos seguindo aí com muita fé, muita esperança que chegaremos a dias melhores. Falando então do PL 731, né, se fala da preservação do patrimônio cultural, nós estamos querendo dizer o que oficialmente, Shirley? A senhora pode nos ajudar a transmitir essa informação para as pessoas, por favor? Então, o PL, ele institui a política estadual de preservação do patrimônio cultural dos povos e comunidades indígenas, né? Então, ele tem o objetivo de registro, manutenção, atualização, valorização, fomento e reprodução sociocultural dos povos indígenas, né? Então, nesse projeto, eu venho trazendo todo esse nosso patrimônio indígena, tanto dos indígenas que estão vivendo dentro das comunidades, quanto os indígenas que se encontram em contexto urbano, né? Então, há uma série de ações, poder ter acesso ao território nosso, fazer o usufruto do nosso território, porque nós sabemos fazer o usufruto do território, né? Não é como as pessoas não indígenas que degradam tanto, e nós mantemos o equilíbrio desses territórios, assim como uma série de questões que envolve aí a nossa história, né? Uma série de coisas materiais e imateriais que envolvem as nossas comunidades e nossos povos indígenas em contexto urbano. Então, é um projeto tão extenso, tem tantas coisas que são tão importantes e são reivindicações dos povos indígenas que vivem aqui no estado de São Paulo, né? Visando que nós temos aqui no estado de São Paulo mais de 50 etnias, né? E temos essa presença indígena também dentro das cidades que circulam todos os dias, que tem necessidade desse reconhecimento, tem necessidade de poder fazer suas manifestações culturais e ter um espaço para isso, né? Então, o indígena quer fazer um ritual sagrado, mas não tem nenhum espaço para que se faça isso, né? Porque tudo foi tomado aí pelos concretos, não tem um espaço
que a gente possa utilizar para fazer essa atividade, né? Então, eu trago também esse olhar sobre os povos indígenas, esse respeito às nossas manifestações culturais, tanto elas dentro das nossas comunidades, o indígena está dentro da comunidade, o indígena está fora da comunidade. Então, esse projeto vem trazendo uma série de coisas importantíssimas para nós do movimento indígena. E reconhecer isso seria fazer, não sei se eu vou usar a palavra, uma reparação histórica, tá? Mas eu vou utilizar essa palavra, né? Fazer uma reparação histórica com os povos indígenas, que tanto têm dado origem a tantas coisas aqui nesse estado, né? Tem influenciado nesses nomes de ruas, na culinária, em todos os olhares, se você for ver, tem uma presença indígena, porque somos os nativos desse território, né? Então, poder trazer isso num projeto e esse projeto ser aceito, ser respeitado, isso é um dever, não é pedir um favor para ninguém, pedir favor para fazer. Nós temos isso de que fazer é o legítimo, é o justo com os povos indígenas que vivem em São Paulo, né? Visto que as pessoas, eu também trago essas inquietações sobre, quando eu falo que tem muitos nomes de ruas com palavras indígenas, mas nós também temos monumentos de pessoas que travaram brigas cruéis com os povos indígenas. Então, nós temos exemplo aí, por exemplo, Rodovia do Bandeirantes. Quem foram os bandeirantes para os povos indígenas, né? Então, a gente precisa rever tudo isso, né? Então, a gente precisa ter isso, mas que isso não seja só para ficar no imaginário ou ficar registrado numa forma assim. Vou deixar ali registrado que existe a presença indígena em São Paulo. Isso nós já sabemos, que existe a presença indígena no estado de São Paulo. O que nós queremos é poder nos manifestar, o que nós queremos é poder manter a cultura, o que nós queremos é poder manter nossa coletividade, nosso socioeconômico. Nós precisamos disso, né? E vai muito além de alguém dizer, o indígena está ali, tá no cantinho dele. Nós precisamos que seja efetivado todos esses direitos, tanto eles na nossa saúde, quanto eles na nossa educação, quanto no socioeconômico, nos nossos modos de vida, no nosso respeitar cosmologia e toda a nossa forma de nos organizar. Isso sim é fazer valer os direitos dos povos indígenas, porque só lembrar que a gente existe, a gente já sabe também disso, né? Os povos indígenas estão ali, eles existem. Nós precisamos de políticas públicas que, de fato, sejam feitas pelos próprios povos indígenas e atendam às nossas necessidades, e não uma coisa que vem de fora para dentro, mas tem que ser de dentro para fora, porque nós sabemos a dor e resistência que nós passamos. Perfeito. Shirley Pancarada, mandata ativista, obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, muito importante para a gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Quem quiser também acompanhar um pouco mais sobre essa questão dos povos indígenas, logo daqui a alguns dias, no nosso canal do YouTube, terá um programa, Conexão Legislativa, justamente com a Shirley Pancará, falando mais sobre o projeto de lei dela, 731 de 2020, e também da Lei 17.311 de 2021, que institui o Agosto Indígena. Eu conversei com ela essa semana, gravei com ela esse programa Conexão Legislativa, repercutindo um pouco sobre a questão também de como anda a vacinação para as aldeias indígenas. Nos próximos dias, lá no nosso canal do YouTube, você pode e deve entrar e procurar, então, esse Conexão Legislativa, como também toda a produção, não é? Toda a produção que os repórteres, editores estão fazendo desde o início da pandemia. Muita informação de qualidade, entrevistados também que levam a você a melhor informação aqui no estado de São Paulo. Nós não deixamos de trabalhar, estamos aqui presencialmente, também em casa, gravando muitos programas, Conexão Legislativa, Alesp Conecta, logo mais Alesp Cidadania também, tudo para que você fique muito bem informado
aqui com a gente da Rede Alesp. Lembrando, não é daqui a pouco, 12h45, nós temos a coletiva do governo do estado de São Paulo, que pode, talvez, anunciar algumas novas medidas para o combate da Covid-19. Lembrando, estamos na fase emergencial do Plano São Paulo, um degrau acima da fase vermelha, que restringiu também a circulação de alguns serviços para que se diminua justamente a circulação das pessoas na rua para esse contágio. Na última quarta-feira, o governo do estado de São Paulo lançou algumas questões econômicas para ajudar aí o micro e pequeno empreendedor, ajudar também outros momentos, outros serviços também, bares e restaurantes com auxílio, justamente nesse momento, eles que estão fechados nesse momento, porque não podem receber pessoas dentro dos estabelecimentos, mas continuam, lógico, trabalhando no sistema drive-thru, e nós aqui da Rede Alesp sempre transmitimos na íntegra a coletiva do governo do estado de São Paulo. Sempre importante, a gente sempre fala aqui, né? Eu vou aproveitar e pegar aqui, eu falei agora há pouco com a Melissa Araújo, justamente sobre essa questão da vacinação, e aqui no estado de São Paulo a gente tem o vacinômetro, né? Que eu sempre falo para vocês. Lembrando, então, vamos atualizar aqui, ó, atualização de 12h25. 4.415.630 pessoas vacinadas em todo o estado de São Paulo. Em primeira dose, 3.228.527 pessoas. Em segunda dose, 1.187.103 pessoas vacinadas na segunda dose. Lembrando, começou hoje aqui no estado de São Paulo a imunização de pessoas com 72 e 73 anos. No próximo dia 29 de março, há também o início da imunização para idosos entre 70 e 71 anos. Repetindo, vá até o site do governo, vacinajá.sp.gov.br, e faça o cadastro, então, desse idoso. Seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp, falando sobre redução do ICMS e suspensão de corte de gás e água de consumidores devedores. E a gente conversa agora com o deputado Dirceu Dalben, do PL. Boa tarde, deputado. Um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Muito boa tarde, Júlia, boa tarde a todos os amigos telespectadores da Rede Alesp. Mais uma vez, é uma honra, uma satisfação poder estar participando do programa e conversar com os nossos telespectadores. E justamente, deputado, o senhor enviou um ofício, né, ao governo do estado de São Paulo, falando sobre essas duas questões, de redução de ICMS, também suspensão no corte de gás e água. E na última quarta-feira, o governador João Dória fez esse anúncio em coletiva, né? É um momento necessário e acertada a decisão do governo do estado, o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo, toda a equipe, de poder estar fazendo com que haja esse reforço na economia do nosso estado. É importante, nesse momento, fortalecer o comércio, principalmente o pequeno produtor, o médio produtor, e essa redução do ICMS vai favorecer a circulação, a venda, e fazer com que o produto chegue também mais em conta para o consumidor. Lembrando também da linha de crédito, que é importante para o pequeno, médio comerciante. Sim, só deixando claro para quem não ouviu, talvez quarta-feira, o anúncio do governador João Dória. A partir do 1º de abril será zerado o imposto para o leite e a redução do ICMS para carne. Justamente dois produtos que são essenciais também na mesa da sociedade, que tivemos uma grande alta nas últimas semanas. E isso também ajuda a população a passar por essa pandemia já com tantos problemas no entorno. Júlia, é bem lembrado e é bom reforçar e esclarecer que esse decreto entra em validade no dia 1º de abril, vai até o dia 31 de dezembro. A população aí que não acompanhou a entrevista do governador, do vice-governador e da equipe econômica, essas medidas visam reduzir e zerar o ICMS do leite pasteurizado e na questão das proteínas, né?
tanto a carne de frango, a carne de porco, a carne de vaca, de gado, houve uma redução significativa na cobrança do ICMS, reduzindo em torno aí de 7%, com isso caindo pela metade o valor do ICMS. E essas medidas visam o quê? Fomentar a economia, fortalecer principalmente o produtor e os pequenos comerciantes, açougues, pequenos supermercados que comercializam as proteínas, a carne, e o produtor de leite. Essas medidas, ela vai, na linha de produção e na cadeia alimentar, chegar os produtos com preço mais acessível para a população e, ao mesmo tempo, fortalecer o Estado de São Paulo de manter essas economias ativas aqui no Estado, evitar a evasão desses produtos e a comercialização em outro Estado. Foi uma medida, como eu disse e repito, acertada do governo do Estado, num momento importante onde a pandemia está afetando a vida de tantos brasileiros e dos paulistas. Vivemos um momento em que o pico da doença tem aumentado dia a dia e é necessário, além de cuidar da saúde, como estamos fazendo no estado de São Paulo, fortalecendo os leitos de UTI, fortalecendo a vacina. Graças a Deus, é o estado de São Paulo. Nós temos a Coronavac atendendo, de cada 10 vacinas aplicadas no Brasil, 9 é aqui do Butantan. É o estado de São Paulo dando a sua contribuição ao país nesse momento de pandemia e, ao mesmo tempo, não podemos esquecer da questão econômica. Hoje nós vemos o comerciante, o pequeno empresário sofrendo, tendo que fechar o seu comércio para colaborar, para evitar a transmissão, a contaminação, sendo que o comerciante não tem culpa, o trabalhador não tem culpa, mas, infelizmente, todos nós temos que pagar e contribuir com alguma coisa para diminuir, nesse momento, a transmissão. O que nós precisamos é deixar claro para a população que o que tem solução para esse vírus é a vacinação. E essa vacinação está sendo gradativamente, não compete ao Estado fazer essa vacinação, compete sim ao Estado fabricar, como está fabricando o Butantan, e distribuindo, mas é o governo federal que retorna essa vacina aos estados e o Estado entrega aos municípios que apliquem essa vacina. Como houve uma demora, uma morosidade, um desentendimento no governo federal, nós não estamos totalmente imunizados e, com isso, está afetando muito a economia. E essas medidas do governo do Estado de São Paulo é atendendo o pedido da Frente Parlamentar do Agronegócio, da qual eu faço parte, outros parlamentares também, e estamos trabalhando desde o começo do ano no sentido da equipe econômica, o governador e o vice-governador, atender esses anseios do segmento, e ficamos muito felizes do anúncio nessa semana que, a partir do dia 1º de abril, nós teremos essas reduções e é um incentivo. Além de toda a linha de crédito, né, Júlia, que vai ajudar também o pequeno açougue, o salão de beleza, os bares, as lanchonetes, os restaurantes, que é o que estão sofrendo também na linha de frente no enfrentamento ao Covid. E outro anúncio, deputado, do governador, do governo do estado de São Paulo na quarta-feira foi com relação à suspensão do corte de água e gás, que também era uma reivindicação que está no seu ofício. Bem lembrado, Júlia. Nós também solicitamos ao governo do estado que mantenha, nesse período de dificuldade, a não cobrança, a não negativação e também não corte dos fornecimentos de gás, água pelas estatais, comandadas pelo governo do estado. Fomos atendidos na íntegra os nossos ofícios e o governo editou o decreto também contemplando esses segmentos do comércio, das empresas, no sentido de não haver esse corte e tampouco o pagamento nesse período. E outra questão também, Júlia, se permite, que eu tratei no ofício, é a não negativação dessas pessoas e também nas linhas de créditos fornecidas pelo governo do estado, suspender nesse primeiro momento a certidão negativa de débitos do CADIM, da Receita Federal, porque a maioria dos empresários, do pequeno comerciante, das pessoas físicas hoje estão negativados. Nós, com a dificuldade, talvez deixamos de pagar impostos, deixamos de pagar alguns compromissos e, ficando negativado pela lei estadual, não é permitido agente público, pessoa jurídica ou física, acessar benefícios do governo do estado. E também foi atendido esse quesito do meu ofício, onde o governo não está exigindo essas certidões
nas tratativas das negociações com as empresas e as pessoas físicas ou jurídicas nas negociações de empréstimo, renegociações de dívidas e também para benefícios de convênios junto ao governo. E essa interlocução, né, deputado, do Legislativo com o Executivo, pensando ainda mais nesse momento da pandemia, na sociedade e em como a sociedade passar por isso sem grandes impactos ou maiores impactos do que a gente já está passando. As emendas parlamentares também são outro recurso que o senhor tem usado justamente para conversar com os municípios para ajudar nessa questão de saúde, infraestrutura, né? Eu vejo sempre nas redes sociais do senhor as conquistas, né, do mandato do senhor para essas cidades. Sim, Júlia, é importante o Poder Legislativo, apesar de sermos independentes com o Executivo e com o Judiciário, trabalharmos em sintonia. Por isso que é importante na mesa diretora deputados que tenham um perfil de conciliador, de negociador, assim como o nosso presidente que deixou a casa, Cauê Marclis, que hoje está no governo, e agora o Carlos Pignatari, que assumiu e foi eleito. É importante ter pessoas ponderadas no diálogo, porque não adianta nada ser radical, fechar tudo, brigar tudo e não ter um canal de negociação. E a LESP, o Poder Legislativo, tem sido um braço forte da sociedade nesse momento de crise. Nós, parlamentares, aprovamos diversa legislação, inclusive reduzindo os nossos salários para ajudar no enfrentamento ao Covid. Isso mostra uma desenvoltura e uma vontade de participar e acertar em todas as esferas de poder. E eu sempre defendi, Júlia, até na minha proposta de campanha, quando fui eleito, de o Estado de São Paulo estar mais próximo dos municípios, mais próximo da população, porque tudo acontece aqui na capital, mas as pessoas vivem nos municípios, vivem nos bairros e muitas vezes têm dificuldade de vir até aqui. Por isso eu propus e trabalho nessa forma descentralizada, gabinete móvel, visitando os municípios, visitando os prefeitos, vereadores, a população, trazendo as reivindicações e levando as respostas e recursos. E com as emendas parlamentares, tanto impositivas ou voluntárias, ou no próprio orçamento do Estado, eu tenho trabalhado na maneira de atender mais municípios e aproximar mais as secretarias e o governo do Estado da população e dos prefeitos, dos vereadores, para dessa forma encurtar espaço, principalmente nesse momento agora, onde todos estão desesperados. Tenho visto prefeitos chorando, desesperado, porque não sabem mais o que fazer, não tem dinheiro, a arrecadação caiu. O que se gastava num mês com oxigênio, Júlia e amigos telespectadores, para tratar pacientes numa unidade de saúde, estão gastando em 5 dias de oxigênio. E o pior, não tem oxigênio para comprar, não tem mais insumos para comprar. Profissional médico, de enfermagem no mercado para contratar, não está tendo, está escasso. E nós temos que ter união, tanto da federação, do governo federal, o governo do estado, que já tem feito essa união, e os prefeitos, para juntos falar uma mesma língua e levar a população com segurança a informação correta, para que a população se cuide, pare com essas festas clandestinas, não é hora de comemorar, não é hora de festejar, vamos esperar o vírus diminuir a sua transmissão, porque hoje talvez a pessoa está festejando, não está contaminada, mas daqui a pouco vai estar, e além dela, outras pessoas contaminadas. E lá na UTI do UPA ou do hospital, não tem leito suficiente para atender. Mesmo hoje, Júlia, se eu, você, tivermos dinheiro para contratar um leito particular, nós não temos para ser pago para a gente ser atendido. É isso que as pessoas têm de entender. Estamos cuidando da economia, para que a economia continue funcionando, mas o importante é não esquecer dos cuidados para, enquanto não houver a imunização com a vacina, a gente não ter a necessidade de usar mais UTI como está acontecendo hoje, porque nem na linha privada nós conseguimos contratar no particular leitos de UTI, e a pública ainda com muita dificuldade está conseguindo atender a população, mas não sabemos até quando nós vamos ter essa disponibilidade. Perfeito, agradeço, deputado Dirceu Dalben, pela sua contribuição hoje, portas sempre abertas aqui da Rede Alesp, obrigada. Eu agradeço, Júlio, um grande abraço a todos, que Deus continue nos abençoando e ajude a eliminar esse vírus.
Muito obrigada. E a gente vai direto, então, ao Palácio dos Bandeirantes, onde já começou a coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo. Vamos ouvir. Esta sexta-feira, em relação à pandemia e também em relação às atitudes do governo do estado de São Paulo para combatê-la. A primeira notícia que eu trago aqui é que o governo de São Paulo antecipa a vacinação no estado e inclui idosos de 69 anos no nosso calendário. Então, o governo de São Paulo decidiu antecipar a vacinação de idosos entre 69 anos e 71 anos para o dia 27 de março. Inicialmente, a previsão era de vacinar somente idosos acima de 70 anos, portanto, antecipamos um ano para 69, só a partir do dia 29. Então, nós antecipamos a data, que passa a ser agora dia 27 de março, e também conseguimos incluir os idosos de 69 anos, né? Com essa medida, nós vamos ampliar a vacinação em São Paulo para quase 1 milhão de pessoas. Quem vai depois detalhar esse nosso anúncio é a doutora Regiane. Também o segundo anúncio sobre vacinação, começa hoje a vacinação dos idosos entre 72 e 74 anos. Inicialmente, prevista para começar na segunda-feira, no dia 22, o governo de São Paulo antecipa, portanto, o início da vacinação dos idosos de 72 a 74 anos para hoje, dia 19 de março. Também os detalhes desse anúncio serão feitos na sequência pela doutora Regiane, que é a coordenadora do nosso programa estadual de imunização. A terceira notícia de hoje é que o estado de São Paulo entrega mais 2 milhões de doses da vacina Coronavac para o Brasil. Hoje entregamos, portanto, esses 2 milhões de doses para a imunização de todos os brasileiros e com essa remessa, o Instituto Butantan e o governo de São Paulo chega a 24 milhões e 600 mil doses da vacina da Butantan entregues ao Ministério da Saúde, o que representa 90% da vacinação feita no Brasil até o momento, né? Nós temos repetidos aqui a necessidade de mais vacinas e com essa entrega de hoje o Butantan completa 24 milhões e 600 mil doses. Mais uma vez, de cada 10 vacinas aplicadas no Brasil, 9 são do Instituto Butantan. E para detalhar essa e outras notícias sobre a nossa Coronavac, mais adiante o Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, falará sobre essa entrega. A quarta notícia de hoje é que o governo de São Paulo suspende a operação descida do sistema Anchieta e Imigrantes, nesta fase emergencial. O governo decidiu que não só será implementada nos finais de semana a operação descida, como também as faixas das rodovias que ficam disponíveis ao tráfego de veículos no sentido a Baixada Santista e as cidades do litoral serão reduzidas. O objetivo é desestimular o aumento do fluxo de veículos rumo às praias nesta fase emergencial. A medida já passa a valer a partir de hoje e tem a extensão até o dia 30 de março, com a possibilidade de sua prorrogação. A gente quer reafirmar com esse cancelamento da operação descida que quarentena não é férias. Nós faremos de tudo, com o apoio dos prefeitos, para desestimular qualquer deslocamento de pessoas para o litoral de São Paulo ou para outras cidades turísticas. Quarentena não é férias. E estará aqui detalhando esse projeto do governo de São Paulo, essa decisão, nosso secretário João Otaviano, de Logística e Transportes, também o nosso secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, e um convidado especial de hoje, que é o nosso prefeito de Santos, o Rogério Santos, que foi quem articulou os prefeitos da Baixadas ao lado do Vignoli para que nós pudéssemos tomar essa decisão. É a primeira vez que nós estamos suspendendo, o prefeito Rogério, por sua sugestão e de outros prefeitos, a operação descida. Foi uma articulação feita pelo governo de São Paulo com as concessionárias para que a gente possa, de maneira muito clara, desestimular qualquer deslocamento de veículo que não necessário à Baixada Santista. O outro anúncio de hoje é também que nós identificamos uma queda concreta
no sistema de transporte metropolitano da ordem de 62% com a fase emergencial. O número de pessoas que utilizam o transporte público do metrô, da CPTM e da MTU na região metropolitana de São Paulo caiu 62%. Esse movimento diário, que antes da quarentena era de mais de 10 milhões de pessoas, agora é de menos de 4 milhões de pessoas. E é importante ressaltar que o governo de São Paulo mantém 100% da frota de trens operando e funcionando, mesmo com essa queda abrupta de passageiros, tentando buscar com essa decisão o distanciamento social. Isso custa aos cofres públicos, o governo de São Paulo, em nome da população, paga por essa diferença entre o que é arrecadado e o que é gasto no sistema, mas é um custo necessário para que a gente possa estimular o distanciamento social, né? O sistema transportava por dia 10 milhões de pessoas, hoje está transportando 4 milhões de pessoas, e a orientação do governo é para que a gente mantenha o sistema 100% operando. Depois passaremos os dados detalhados sobre isso, né? E o último anúncio de hoje, que é a atualização da pandemia com o nosso secretário de Saúde, Jean Gorenstein. Esses são os anúncios iniciais da nossa coletiva. Eu quero passar a palavra à doutora Rejane, para que ela possa detalhar à imprensa aqui presente, a quem está nos acompanhando, os nossos próximos passos da vacinação em São Paulo. Obrigada, governador. Boa tarde a todos e todas. Então, nesse momento, nós anunciamos que vamos antecipar para o dia 27 de março a população de 69, 70 e 71 anos. Nós tínhamos previsto que seria no dia 29 de março, trabalharemos com público-alvo de 70 e 71 anos e conseguimos incluir mais uma faixa etária. Com isso, 910 mil idosos serão vacinados. Então, isso nos traz esperança. A todo momento que nós temos vacinas sendo entregues, o movimento do Plano Estadual de Imunização é que novos grupos possam entrar e novas faixas etárias sejam contempladas. Nós também já havíamos anunciado que nós passaríamos para o dia de hoje, 72 a 74 anos. Então, quando nós olhamos para o nosso cronograma, nós vemos que nesse momento, incluindo a faixa de 69 a 71, até o dia 27 de março, 5.168.000 pessoas serão vacinadas no estado de São Paulo. Eu queria só ressaltar a importância do Vacina Já, www.vacinajá.sp.gov.br. É muito importante que as pessoas, principalmente nessas faixas etárias, elas façam seu pré-cadastro, e também gostaria de mostrar aos senhores que neste momento nós temos quase 4,5 milhões de doses aplicadas no estado de São Paulo. Para ser mais exata, 4.421.122 doses aplicadas, sendo que de primeira dose, 3.233.617 doses, e de segunda dose, 1.187.505 doses. Somos, sem dúvida nenhuma, o estado, em números absolutos, com o maior volume de doses aplicadas em todo o Brasil. Muito obrigado, governador, e estou à disposição. Obrigado, doutora Rejane, que demonstra aí o esforço do governo de São Paulo na antecipação do calendário da vacinação aqui no estado. E para falar sobre vacinas, a vacina do Butantan, eu peço os detalhes da entrega de hoje e dos próximos passos ao presidente do Instituto Butantan, doutor Dimas Covas. Obrigado, vice-governador. Na manhã de hoje nós entregamos mais 2 milhões de doses. Foi a maior entrega semanal feita ao Ministério da Saúde. Essa semana nós entregamos 7.300.000 doses, a maior entrega semanal. Falta entregar ainda, e nós já temos essas vacinas prontas, até o final de março, 11 milhões e 500.000 doses. Doses já produzidas, que nesse momento aguarda a liberação do controle de qualidade. De forma que, em março, totalizaremos a entrega de 22.700.000 doses de vacinas. Quer dizer, a vacina do Butantan é a vacina que sustenta o Programa Nacional de Imunização. Estamos em ritmo acelerado. O governador Dória hoje visitou a fábrica hoje de manhã
e vamos cumprir os nossos compromissos com o Ministério da Saúde e, na medida do possível, estamos adiantando esse compromisso. Em março, prevíamos inicialmente a entrega de 18 milhões, vamos entregar 22 milhões e 700 mil doses. Então, são essas informações. Obrigado. Obrigado, doutor Dimas Covas. É uma satisfação para os paulistas e acho que um orgulho para todos nós. O esforço do governo Dória na compra de vacinas. Essa é a única solução para a pandemia que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, em nome da população de São Paulo, em meu nome, em nome do governador Dória, agradecer ao Instituto Butantan por esse esforço, né? O Instituto Butantan é um patrimônio do povo de São Paulo, da população, do governo de São Paulo, e em nenhum momento faltou não só o apoio, mas o incentivo do governador João Dória para que o Butantan pudesse chegar nesse momento e literalmente estar salvando o Brasil em relação às vacinas, Dimas. Muito obrigado. E para falar agora sobre a Operação Descida, que está cancelada a partir de hoje, o nosso secretário de Transportes, o João Otaviano. Bom dia, vice-governador, bom dia, colegas, bom dia a todos da imprensa presentes. Rapidamente aqui, então, pela primeira vez, vai ser feita a suspensão da Operação Descida, fruto aí de uma demanda dos prefeitos, liderado pelo prefeito de Santos, e sob a coordenação aqui do vice-governador Rodrigo Garcia, em função da Artesp, da própria Secretaria de Logística, nós chegamos a um formato, foi publicado hoje no Diário Oficial uma resolução, com a suspensão da Operação Descida nos próximos dias, de maneira que há uma intenção clara do Estado em desestimular qualquer viagem que não seja necessária. Próximo slide, por favor. Mudou. Então, era rapidamente só para mostrar o sistema. Ele vai operar no 5x5, né? De maneira que você tem 3 faixas da imigrantes e 2 da Anchieta para cada um dos sentidos. Então, fica suspensa a Operação Descida, por consequência, a Operação Subida também não existirá. De maneira que isso faz com que haja um forte desestímulo para que as pessoas deixem de ir para as praias. E os painéis de mensagem variável das rodovias, todos eles terão, então, a informação sobre os cuidados sanitários e também a informação de que está cancelada essa operação, governador. Muito obrigado. Obrigado, João Otaviano. E para falar sobre a atualização da pandemia, o nosso secretário de Saúde, Jean Gorenstein. Boa tarde, vice-governador, boa tarde a todos. Estamos na 11ª semana epidemiológica do ano de 2021. Estamos na fase mais restrita do faseamento do Plano São Paulo, na fase emergencial. A pandemia impôs a necessidade de implementarmos algumas ações exatamente em decorrência da velocidade do número de casos. Hoje nós temos 17 mil casos dia que estão sendo aportados nas nossas estatísticas. Anunciamos o aumento do número de leitos desde o início agora do mês de março. Nós estamos com 1.300 leitos anunciados que estarão, e vários deles já estão implantados para acolher e dar assistência à nossa população. Ampliamos o número de hospitais de campanha que nós tínhamos, lembrando que na primeira onda nós tínhamos 7 hospitais, fechamos 3, ficamos com 4 e agora já ampliamos com mais 12 hospitais de campanha, portanto, totalizando só esse mês 16 hospitais de campanha em todo o estado. Além do que, estamos implementando maior distribuição de respiradores emergenciais que são feitas pela engenharia da Politécnica de São Paulo, da USP. Até então, 162 respiradores foram distribuídos para vários municípios. A programação que ainda essa semana, possivelmente até domingo, nós já tenhamos 200 desses respiradores distribuídos para as várias cidades que assim o necessitarem. Da mesma forma, estamos vacinando. E além de vacinar, estamos antecipando e ampliando o nosso calendário de vacinação e conseguindo, com isso,
proteger aquela população que é mais vulnerável, aquela de maior risco de desenvolver forma grave e fatal, que são os idosos, os quais ainda continuam representando 77% daqueles que infelizmente morrem em decorrência do Covid. Além do que, a disponibilização das vacinas. Hoje, como foi dito pelo presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, 2 milhões de doses foram ofertados ao Ministério da Saúde e só aqui no estado de São Paulo, 4 milhões e próxima a 4 milhões e meio de pessoas receberam, portanto, as vacinas do Butantan, garantindo aí que não estarão desenvolvendo formas graves e fatais de doença. Ao mesmo tempo, estamos hoje no 5º dia dessas restrições, essa fase emergencial. É uma fase que já demonstrou a nossa expectativa de diminuir a circulação de 4 milhões de pessoas, especialmente na região metropolitana. Teve um impacto significativo no transporte público, com a sua diminuição de 62% da circulação de pessoas. É importante lembrar que na fase laranja nós diminuímos 48%. E aqui 62%. Portanto, esse é o objetivo, é diminuir a circulação de pessoas, diminuindo assim com elas a circulação do próprio vírus. Estamos aumentando, desde a semana passada, nós criamos, juntamente com toda a equipe, a criação que foi feita pelo governador João Dória, através de um acordo com o município de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana, o PROCON, a Polícia Militar do Estado, a Polícia Civil e também a própria Secretaria de Estado da Saúde, fazendo então com que as blitzes fossem intensificadas. Só nesse período nós tivemos 56.118 dispersões feitas pela Polícia Militar e 417 festas clandestinas foram dissipadas. Dessa maneira, estamos fazendo todas as estratégias para que nós possamos, sim, estar no comando e no controle da pandemia. Mas nós precisamos muito que a população também acolha os nossos pedidos de ficar em casa, de saírem com responsabilidade. Então, se precisarem, que saiam com as máscaras, evitem as aglomerações. Se estiverem indo para locais como o próprio supermercado, estejam indo sós, sem levar acompanhante ou a família, para que dessa forma nós estejamos vencendo uma fase tão crítica da pandemia no nosso estado. Muito obrigado. Gostaria agora de passar alguns dados que são extremamente importantes. Volta, por favor, Nós estamos hoje com a taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva do estado 90,6%. Na Grande São Paulo, 91% de ocupação e tivemos, infelizmente, 66.798 pessoas que perderam as suas vidas em decorrência à própria Covid. O índice de isolamento, conforme prometido, a apresentação diária, mostra que na quarta-feira nós tivemos 43%, na quinta ainda 44%, então nós precisamos que a população se envolva e atenda esses pedidos de ficar em casa. Próximo. Nós tivemos um aumento do número de casos, mais de 13%, lembrando que na semana anterior esses aumentos já mostravam um incremento significativo de 24%, e mesmo assim nós continuamos aumentando o número de casos. Próximo. Número de óbitos foram mais expressivos, inclusive, em relação à própria semana passada, batendo as estatísticas que nós já vínhamos mostrando. Próximo. E das internações. As internações, elas revelam um dado muito importante, que é esse momento, e mostra exatamente a circulação da pandemia no nosso meio. Portanto, as internações é que mostram o quanto nós temos que orientar ainda mais para que as pessoas atendam às nossas solicitações do ficar em casa. Obrigado, Jean. Antes de passar as perguntas, eu quero lembrar que o governador João Dória
participa agora, a partir das próximas semanas, nas quartas-feiras das nossas coletivas, né? Sendo que as segundas e sextas eu estarei aqui em nome dele coordenando a nossa equipe de governo, que é uma equipe que tem delegação do governador para tomar suas decisões, que é uma equipe extremamente entrosada. Hoje realizamos mais uma reunião de secretariado, como todas as sextas-feiras, das 8 às 11 da manhã, o governador João Dória coordena a nossa reunião de secretariado, e uma equipe que, com esse entrosamento, com esse esforço coletivo, tem procurado defender e salvar as vidas aqui no nosso estado de São Paulo. E em casos excepcionais, sempre o governador estará aqui presente conosco, que não na quarta-feira, de maneira ordinária, para também trazer as notícias da pandemia sobre o estado de São Paulo. E sobre agora as perguntas, eu quero convidar aqui a primeira jornalista que fará a pergunta no dia de hoje, que é a nossa Daniela Salermo, da Rede Record. Por favor, Daniela, a sua pergunta. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer duas perguntas. Primeira, a respeito da Operação Descida, para o secretário. A gente sabe pelo anúncio da Prefeitura que os feriados continuam depois do dia 30 de março. Então, a gente vai ter, pelo menos aqui na capital, 31, quarta-feira, feriado, quinta-feira, 1º de abril, sexta-feira, 2 de abril, sexta-feira santa, além do fim de semana. Então, eu gostaria de entender por que essa ação não foi estendida até domingo, uma vez que pode gerar também esse fluxo de pessoas. Para o doutor Jean, eu gostaria, doutor, hoje mais cedo o senhor falou que o pico de mortes pode chegar, na verdade, que o número de mortes pode chegar a 800 por dia. Eu gostaria de entender que estudo é esse, é do Instituto Butantan, é da Secretaria, isso seria o ápice do que vocês esperam, para quando isso deve acontecer? Obrigada. Obrigado, Daniela. Eu vou pedir então ao João Otaviano que responda sobre a Operação Descida, e quero também um comentário do nosso secretário Vignoli, que está em articulado com os prefeitos, e também um comentário do nosso Rogério Santos, prefeito de Santos. E depois passamos para a saúde. Nós vamos prorrogar pelo prazo todo. Saiu a resolução porque ela já estava no Diário Oficial, quando veio a decisão da Prefeitura. Então, nós vamos corrigir a resolução agora e ela vai ser prorrogada por todo esse período. Quero destacar, Daniela, que é a primeira vez que nós buscamos um entendimento, né? Aparentemente é óbvio e simples você cancelar uma operação, mas pelos contratos não. Ela está prevista contratualmente, isso poderia gerar um desequilíbrio contratual, então foi uma negociação jurídica da Artesp e da CLT com a concessionária, né? Porque qualquer resultado advindo desta decisão é o Estado que estará assumindo, né? Então, acho que é importante sobre esse tema o Vignoli e o nosso Rogério Santos também fazerem suas observações. Bom, boa tarde. Primeiro, é fundamental dizer que é momento de união nas ações, né? Essa ação articulada, hoje estão aqui diversos prefeitos, prefeito Rogério Santos, que além de ser prefeito de Santos, é o presidente do CONDESB, o Conselho dos Prefeitos da Baixada Santista, também aqui acompanhando o prefeito Lebraga de São José do Barreiro, o prefeito César Fiala de Pirajuí, prefeita Simone de Itapetininga, e essa articulação entre os prefeitos é fundamental para que as medidas sejam efetivas. Então, ontem nós tivemos uma reunião com o Conselho de Prefeitos da Baixada Santista sobre as necessidades durante esse período. Eles fizeram várias ações ao longo desses últimos dias. A orla foi fechada já no final de semana, mesmo antes da implementação da fase emergencial, portanto, de maneira responsável, trabalhando pela vida e pela desaceleração do vírus lá na Baixada. Agora, nós seguimos com a operação Descida suspensa, era um pleito colocado por eles para que a gente possa desencorajar o fluxo de pessoas para a Baixada Santista, e aqui eu registro esse alerta, para que a gente possa entender que feriado não é para turismo nesse momento, não é para que a gente vá para a Baixada Santista, para o Litoral Norte, não é para que a gente faça de um momento tão duro como nós estamos, algo como se fosse de turismo. Infelizmente não é isso, nós pedimos para as pessoas que possam ficar em casa durante esse período, e essa ação articulada entre todos nós vai ser fundamental para superar esse período tão duro da pandemia. Obrigado, Vignoli. Por favor, Rogério. Boa tarde a todos. Eu falo em nome de todos os prefeitos da Baixada Santista. Agradecemos o atendimento do Governo do Estado, a sensibilidade do governador, e esse pedido de suspensão da Operação Descida é um apelo
Porque, primeiro, os números e os dados. Há 14 dias atrás, 2 semanas, a Baixada Santista apresentava o melhor indicador do Estado em termos de ocupação de UTI, apenas 44%. Hoje, estamos com 80%. Os hospitais particulares estão pedindo vaga para o SUS. Segundo, o motivo desse pedido, o decreto do município de São Paulo. Isso impacta diretamente os municípios da Baixada Santista, visto o turismo e que na Baixada Santista a característica de uma segunda residência. É importante que, por exemplo, no Natal, apenas uma região do estado estava no vermelho, as outras 16 no amarelo. Hoje, todos estamos no vermelho. Ainda dizem, mas a Baixada está no amarelo? Não. 80% de leitos? Não. Estamos no vermelho. É momento de pedir, não saiam de casa, não venham para a Baixada Santista. É um apelo que eu faço em nome de todos os prefeitos e agradeço a compreensão de todos. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. E acho que é importante o testemunho do prefeito da maior cidade da Baixada Santista, que sempre viveu e cultivou o turismo, fazendo esse alerta claro que nesse momento não é hora de turismo, é hora de nos cuidarmos, ficarmos em casa e o apelo que ele faz para que as pessoas não entendam todas essas medidas como férias e sim como medidas sanitárias necessárias para diminuir a pandemia. Por favor, doutor Jean, sobre a expectativa de número de óbitos feito pela Daniela. Se todas as medidas não estivessem sendo tomadas, as restrições ainda mais intensificadas, as fiscalizações, os aumentos de número de leitos, distribuições de respiradores para o Estado e a conscientização da população, seguramente teremos mais casos. Mas é por isso que nós estamos fazendo com que a população entenda também o seu papel. É o governo, são as prefeituras, que também fazem a sua vigilância e definem estratégias locais, regionalizadas, e a população. Estamos todos juntos, o objetivo é o mesmo, e nós queremos preservar a vida. Esse será sempre o papel do governo do Estado. Obrigado, Jean. Vamos para a segunda pergunta, essa online, do André Romano, da Bloomberg. Por favor, André, sua pergunta. Todos. Então, ontem, no anúncio da antecipação de feriados pelo prefeito Bruno Covas, ele disse que conversou com o governo de São Paulo, ele tinha dito que tinha conversado com o governo de São Paulo, que o governo também avaliava antecipar o feriado de 9 de julho. Eu quero saber se isso vai realmente ocorrer, enfim, se sim ou no motivo, e queria uma avaliação geral do governo e do centro de contingência da antecipação de feriados no ano passado, enfim, qual foi o impacto. Obrigado. Bom, a primeira parte eu respondo, André, a segunda eu passo para o Dr. Paulo falar um pouco sobre o centro de contingência. Quanto à eventual antecipação do feriado de 9 de julho, o governo de São Paulo não descarta utilizar de todos os instrumentos necessários para combater o vírus e combater a pandemia, né? Nós estamos aguardando o dia de amanhã. Amanhã nós fecharemos a primeira semana epidemiológica com a fase emergencial em vigor, né, em pleno vigor, avaliar os resultados, olhar os números e avaliar principalmente se nós alcançamos os nossos objetivos, né? O centro de contingência tem feito sugestões ao governador João Dória. O governador João Dória já disse que não hesitará em tomar nenhuma medida que o centro e o colegiado dos secretários entendam como necessário. Agora, é fundamental a gente avaliar os resultados dessa primeira semana. O doutor Jean trouxe aqui os resultados no transporte coletivo. Nós tivemos, da fase laranja para a fase emergencial, 1,5 milhão de pessoas a menos nos trens metropolitanos. Isso é um número significativo, né? As medidas que já foram adotadas, elas são medidas extremamente restritivas. O que nós estamos olhando é se elas foram acompanhadas do respectivo isolamento social. Existe uma métrica aqui no governo de São Paulo, os nossos modelos matemáticos, causa e efeito, qual a decisão tomada, qual o efeito esperado, e é disso que nós vamos dialogar e trabalhar durante todo o final de semana para avaliar eventuais medidas. Mas o governo de São Paulo não descarta antecipação de feriados e outros instrumentos. Isso está
dentro do nosso radar. E o Dr. Paulo Menezes para completar em relação a eventuais análises do centro de contingência. Obrigado, vice-governador. Boa tarde, André. Hoje nós temos no estado de São Paulo, na fase emergencial, tecnicamente, nós já poderíamos chamar de lockdown. O que nós já temos de restrições é muito semelhante ao que nós temos em vários países, ou que tivemos em vários países que chamaram essas medidas de lockdown. E agora o que nós estamos também fazendo é intensificando medidas de implementação das restrições, como aqui foi colocado, por exemplo, em termos de suspensão da Operação Descida, que é para diminuir o fluxo de pessoas. E estamos vendo, tanto na Grande São Paulo quanto no interior, prefeituras trabalhando no sentido de orientar e fazer com que as pessoas entendam a necessidade delas ficarem em casa e só saírem se muito necessário. E é isso que o Centro de Contingência continua recomendando e nós esperamos que com isso, nos próximos dias, continuemos observando a redução de circulação de pessoas de forma a colaborar na transmissão do vírus. É preciso aqui fazer um apelo de que o governo do estado está trabalhando, todas as prefeituras precisam colaborar nesse sentido e a população. A sociedade precisa fazer a sua parte, porque uma boa parte da mobilidade ela é muito pessoal, de pessoas que se encontram de um domicílio contra outro domicílio, famílias, e isso, apesar de parecer inocente, é uma das fontes importantes de transmissão do vírus. Então, essa é a recomendação nesse momento do Centro de Contingência. Obrigado, doutor Paulo. Vamos agora à terceira pergunta, a Mayra de Jaimo, que é da Rádio e TV Bandeirantes. Pois não, Mayra. Boa tarde a todos. Minha pergunta também tem a ver com a questão da prefeitura. Ontem, na coletiva, o secretário Jean Gorenstein estava presente, o que mostrou ali que talvez haveria um alinhamento entre a Prefeitura e o Governo de São Paulo, mas hoje, na declaração do governador, pareceu que não. Então, eu queria entender realmente se houve um alinhamento ou não, e só complementando a pergunta do colega, para o Centro de Contingência comentar também a outra medida da Prefeitura, que foi a mudança do rodízio, que acabou impactando muito pessoas de serviços essenciais, de madrugada não tem essa opção de transporte público e até caminhoneiros. Obrigada. Obrigado, Mayra, pela pergunta. Sobre esse alinhamento, é fundamental a população entender que nós estamos vivendo uma guerra e nem sempre a comunicação na guerra ela é perfeita. Existe um alinhamento total do Estado, da Prefeitura de São Paulo, das prefeituras do interior. Durante várias coletivas, o governador João Dória veio aqui e aplaudiu as decisões que estão respaldadas pela lei, que prefeitos do interior como, por exemplo, tomaram, como São José do Rio Preto, como Ribeirão Preto, iniciando por Araraquara. Então, existe um alinhamento total, Nesses momentos de decisão, sempre existe também opiniões divergentes. Será que o feriado é a melhor opção? Será que um eventual lockdown é outra opção? Será que vamos aguardar mais a análise desses números? Então, nós temos que ter tranquilidade e serenidade nesses momentos difíceis que a humanidade vive, E a serenidade, seja do governador, do prefeito Bruno Covas, da nossa equipe, da equipe da prefeitura, ela é fundamental. Então, existe essa sintonia, o Estado está respaldando todas as medidas adotadas pela capital e por outras cidades do interior. Nós temos ofícios de consórcios regionais, por exemplo, do ABC, já foi veiculado isso, pedindo e sugerindo e apoiando medidas ainda mais restritivas, E muitas vezes se pergunta que o próprio prefeito de um município poderia adotá-las, mas eles estão pedindo apoio do ente federado superior, que é o governo de São Paulo, para suas decisões. Então, existe essa sintonia, o nosso secretário já estava presente, E é natural, no dia de hoje, nós temos ainda que estar atentos para o final da semana epidemiológica, para eventuais novas decisões do governo de São Paulo. Não sei se o Jean quer fazer algum complemento. Todas as atitudes são tomadas
pelas municipalidades, uma vez que cada prefeito tem autonomia de exercer as suas restrições, e esse era um gesto, um aceno de dizer, estamos apoiando as ações do município de São Paulo, assim como de outros municípios que fazem muito bem. Um exemplo presente aqui na nossa coletiva é o prefeito de Santos, Rogério Santos, que antecipou as medidas emergenciais que tinham sido definidas para início na segunda-feira. Ele já no sábado iniciou, inclusive, com o fechamento das praias de uma forma absolutamente exemplar. E toda a manifestação dos prefeitos merece o nosso apoio e merece o nosso aplauso, porque é só assim que nós vamos conseguir controlar a pandemia no nosso estado. Obrigado, doutor Jean. E sobre o questionamento ao centro de contingência, eu vou pedir para o doutor Gabardo. Você lembra a dúvida da... Sim, a questão do rodízio, né, que foi transferido para a noite. Olha, eu acho que as medidas que São Paulo tomou são baseadas na equipe da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária da Prefeitura, e todas as medidas recebem sempre o apoio do centro de contingência. Nós temos que separar gestores, sejam eles do nível municipal, estadual, federal, de quem é que está ao lado da vida e quem é que está ao lado da morte. São Paulo se posicionou sempre ao lado da vida, com medidas de proteção, com medidas que buscam o distanciamento social, que buscam a redução da possibilidade de transmissão de doença, de novos casos, de novas internações. Então, nós apoiamos, o Centro de Contingência apoia todas as medidas que foram colocadas, implementadas pela capital de São Paulo. Obrigado, Gabardo. Vamos à sequência das perguntas. Quem vai perguntar agora é a Daniela Geminani, da TV Globo News. Por favor, Daniela, a sua pergunta. Boa tarde a todos. A minha pergunta ainda é sobre a possibilidade do lockdown. Com a quantidade de cidades pressionando, tomando medidas por conta própria, enviando cartas, enfim, o que falta? Por que não decretar o lockdown? O que impede? Vocês reavaliam isso? É isso. Obrigada. Obrigado, Daniela. Eu vou fazer um comentário e depois pedir para o doutor Medina complementar em nome do Centro de Contingência. Eu acho que tem que ficar muito claro que as medidas já adotadas pelo governo de São Paulo e por várias prefeituras já são equivalentes a um lockdown. Quando a gente escuta a imprensa internacional dizer lockdown no Reino Unido, lockdown na Alemanha, esses países, por exemplo, apesar de estarem em lockdown, não encerraram as suas atividades industriais, não encerraram parte da sua construção civil. Então, as nossas medidas elas já são equivalentes a um lockdown. O que nós esperamos é que elas surtam um efeito de um lockdown. E é por isso que estamos aguardando o encerramento da semana epidemiológica amanhã para fazer a avaliação dos efeitos das nossas medidas, né? E é importante fazer esse esclarecimento. Nós esperamos que as nossas medidas tenham o efeito esperado como foi no ano passado, na primeira onda da pandemia, né? Temos clareza de que medidas restritivas novas podem ser adotadas a esperar o comportamento da pandemia, mas temos que esclarecer que já temos medidas equivalentes a um lockdown. As pessoas estão ficando em casa. Nós dependemos muito do que a gente chama, Daniela, da quarentena comportamental. Não é apenas um decreto, você evitar a abertura de um comércio, de um serviço que resolve a questão da circulação do vírus. O comportamento das pessoas tem que ser diferente, elas têm que se preservar, têm que manter o distanciamento social. Muitas vezes acha que um encontro pequeno de família não é um fator de transmissão, é sim. Então é importante que o comportamento das pessoas nesse momento seja de cuidado, de zelo pela sua saúde e a saúde dos seus semelhantes. E eu queria o complemento aqui do doutor Medina. Muito obrigado, vice-governador. Obrigado pela pergunta. Eu já respondi na última coletiva sobre as dúvidas que nós temos em relação à implementação de uma fase tão restritiva como o lockdown.
Se nós analisarmos onde ele funcionou bem no mundo, funcionou bem na Austrália e na Nova Zelândia. Eles não têm fronteiras. São a Austrália e a Nova Zelândia, 2 países com população pequena, sem fronteira com outro país, que é fácil controlar o fluxo de pessoas. Funcionou também na China, onde o regime não é o mesmo regime republicano federativo que nós temos aqui no Brasil ou que existe nos Estados Unidos. Então, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nós consideramos que seja possível estabelecer um lockdown no país todo e mesmo no Estado. Então, o Estado de São Paulo tem mais de 1.000 entradas terrestres dos outros estados. Então, é muito difícil estabelecer isso do ponto de vista assim, logístico. Além disso, ele pode trazer uma quebra na linha de produção, tanto de material de consumo próprio, individual, como na produção de material de uso permanente em hospitais ou em outras atividades que dependem dos serviços essenciais. Então, nós não achamos que isso deva ser aplicado da mesma forma como foi aplicado em outros países. Na Itália, já é a 3ª vez que ele é aplicado. Então, ele deu certo no começo, depois teve que aplicar de novo, e teve que aplicar de novo agora. E eles estão utilizando uma forma mais granular. Talvez aqui no estado de São Paulo, se ele tiver que ser aplicado, ele deve ser aplicado de forma granular, como aplicou Araraquara, como aplicou Ribeirão Preto, com umas consequências, até algumas vezes, instabilidade social de algum tipo de revolta. O lockdown é difícil de ser aplicado na nossa cultura aqui, do jeito que nós acostumamos a lidar, como nos Estados Unidos também, do jeito que é o nosso comportamento. Talvez essas medidas que estão sendo tomadas de maneira gradativa, com restrição gradativa, são mais apropriadas para o nosso Estado do que um lockdown como ele é definido nos outros países. Obrigado, doutor Medini. Para ilustrar, Daniela, um pouco a questão do transporte público, que eu falei no início da apresentação, aí nós temos uma tabela que ilustra como funcionava a rede pública metropolitana aqui em São Paulo. Antes da pandemia, que é a primeira linha, nós tínhamos 10.523.000 pessoas que usavam o sistema aqui na região metropolitana de São Paulo. Aí nós colocamos aí um dia da fase amarela, já reduziu 48%, foi para 5.448.000. Depois, o efeito da fase laranja, lembrando que nós alteramos muito a fase laranja naquele momento, permitindo restaurantes, bares e serviços. Então, efeito praticamente nenhum entre a fase amarela e a fase laranja. Mas já quando fizemos a fase vermelha, na semana passada, nós reduzimos quase 1 milhão de pessoas no sistema. E um endurecimento ainda maior que a última linha, na última coluna ali, a questão da fase emergencial com 3.987.000. Então, se a gente comparar a fase laranja há 3 semanas atrás com hoje a fase emergencial, 1,5 milhão ou 1.400.000 pessoas a menos no sistema de transporte. Então, esse esforço continua e nós estaremos aqui atentos, avaliando os números aqui da primeira semana epidemiológica com a fase emergencial em andamento. Vamos à sequência aqui das nossas perguntas. Agora, a Maria Manso, da TV Cultura. Por favor, a sua pergunta, Maria. Boa tarde. Minha pergunta é para o prefeito Rogério Santos. O senhor deu uma entrevista dizendo que os municípios da Baixada, especificamente pela preocupação, principalmente depois da decretação desse feriadão na capital, pensam em fazer um lockdown regional, ali entre vocês, a exemplo do que foi feito em Araraquara. Como funcionaria esse lockdown na Baixada Santista, levando em conta que vocês também têm o Porto de Santos lá, que é o maior porto do país? Por favor. Obrigado pela pergunta. Ontem fizemos reuniões, todos nós prefeitos, a decisão, na verdade, de mais restrições. Fizemos uma longa rodada de propostas, mesmo sendo uma região única, existem diferenças entre as cidades, então cada cidade acaba tendo uma necessidade e hoje a decisão será tomada de medidas mais restritivas. Não sabemos ainda, porque vamos decidir em conjunto, porque tem que ser em conjunto. Tem que ser em conjunto. Não adianta se fizermos medidas isoladas em cidades. Então, vamos tomar as medidas em conjunto.
todos os prefeitos estão realmente sensibilizados. O nosso pensamento em comum é o seguinte: por mais pressão que a gente tenha, nós estamos andando pela rua, uma pessoa chora porque perdeu dinheiro, outra pessoa chora porque está com falta de ar. Nós vamos socorrer primeiro quem está com falta de ar, continuando ouvindo quem perdeu o dinheiro. A vida é prioridade e a decisão das medidas mais restritivas será feita em colegiado com todos os prefeitos, os 9 prefeitos, e antes, até do anúncio, comunicaremos ao governo do estado, porque precisamos de apoio, assim como o governo do estado tem feito e fez no dia de hoje. Obrigado, Rogério. Vamos aqui, a próxima pergunta, que é da Vitória Abel, da Rádio CBN. Por favor, Vitória, a sua pergunta. Boa tarde, vice-governador, boa tarde a todos. Algumas dúvidas. Primeiro, sobre a operação Descida, secretário, vai ocorrer então todos os dias do mega feriado, certo? Só para não restar dúvida. A questão das barreiras, que era um pedido do prefeito Rogério e também dos prefeitos da Baixada Santista, por que não ocorrer essas barreiras educativas nas estradas? Não é possível fazer isso? Não é factível? As praias vão fechar, prefeito? Uma outra dúvida também durante esse mega feriado. Ainda sobre o feriado, governador, pode ser aderido pelo Estado como um todo os feriados que já foram antecipados pela cidade de São Paulo? É possível ter um acordo, por exemplo, com prefeitos da Grande São Paulo para que antecipem outros feriados e seja em conjunto essa semana de mega feriado? E um outro assunto também sobre os pedidos de medidas mais restritivas do prefeito da Grande São Paulo. Claro, a gente já entendeu que um lockdown uniforme em todo o estado não vai ser viável e não é uma defesa feita pelo governador João Dória. Mas é possível fazer isso regionalmente, como foi questionado pela Maria da Baixada Santista. A gente consegue fazer isso na Grande São Paulo? Está sendo negociado isso com os prefeitos da Grande São Paulo para fazer em conjunto com a capital paulista, por exemplo? Só uma última pergunta, vice-governador, se me permite. Vou pedir para a equipe aqui, Vitória, comprar uma maracujina para a Vitória, porque eu até agora anotei vários temas, né? Então você tem colegas suas para perguntar ainda, mas sim. Enfim, feriados, lockdown regional e barreira sanitária. Qual é o quarto tema? Porque acabou de sair essa notícia de que o governo federal realmente assinou o contrato hoje com a Janssen para a compra de vacinas. Queria saber se isso facilita a negociação direta com o governo estadual. Obrigada. Vou pedir desculpa para a Nani, que era a vez dela de perguntar e eu pulei aqui, da Jovem Pan, e a Vitória já acabou com os temas aqui da coletiva, viu, Nani? Mas brincadeiras à parte, eu vou falar rapidamente sobre os feriados, né? Toda a estratégia, todos os instrumentos possíveis o governo de São Paulo e as prefeituras usarão para o combate à pandemia do coronavírus. O secretário Vignoli, inclusive, tem reunião virtual todos os dias com as mais variadas regiões do estado, né? Tem, inclusive, nos finais de semana, já reunião programada para o domingo, e essas estratégias serão, sim, discutidas, né? Com o conjunto das cidades, respeitando cada realidade regional. São Paulo é grande, são 645 cidades, mas com esse respeito, articulando com as prefeituras medidas eventualmente adicionais. Sobre a operação Descida, ela vai estar mantida, eu vou aqui responder em nome do João para acelerar, ela estará mantida enquanto for necessário ser mantida, a suspensão da operação Descida, e o governador Dória hoje já pela manhã conversou com o secretário João Otaviano para articular com o General Campos, com a Polícia Rodoviária, essas blitz educativas, eu chamaria, né, para desestimular qualquer pessoa a ir para a Baixada ou para outra cidade turística, que não quem mora lá ou através de um serviço essencial. Então, isso é uma articulação das prefeituras, da Polícia Rodoviária, do secretário João Otaviano, que já tem encontros sobre isso, né? Sobre a questão da vacina, eu pediria aqui ao nosso presidente do Butantan, Dimas Covas, para responder sobre isso, lembrando mais uma vez a satisfação que temos do nosso Butantan aqui em São Paulo. Olha, a aquisição de vacinas, nesse momento, ela é necessária. Quer dizer, o compromisso do Butantan de entregar as 100 milhões de doses de vacinas, isso está garantido até agosto. Mas nós precisamos, né, de integralizar um volume maior de vacinas. Se
formos vacinar apenas a população com mais de 60 anos, nós vamos necessitar em torno de 70 milhões de doses, né? E precisamos disso rapidamente. Então, qualquer vacina que esteja disponível, aprovada pela nossa Anvisa e disponível para aquisição, deve ser incorporada o mais rapidamente ao nosso Programa Nacional de Imunização. Quer dizer, não faz muito sentido nós temos uma única vacina diante de tanta carência, de tanta necessidade nesse momento. Obrigado. Obrigado, doutor Dimas. E aqui foi alertado que faltou uma resposta objetiva, que é sobre as praias fechadas. Eu acho que isso é uma resposta importante que o prefeito de Santos pode responder. O fechamento das praias é um recado claro. Pessoas de outra região, de outras regiões, não venham para a Baixada Santista. Não é para evitar que os moradores da Baixada Santista façam caminhadas, acaba também sendo. Mas o recado é claro, é o nosso principal atrativo. Desde a semana passada, muitos municípios já anteciparam o governo do estado e já fecharam suas praias. Alguns tiveram dificuldade por questão de logística, de cavaletes, faixas de segurança. Em Santos conseguimos fechar e foi exemplar. E quero agradecer também a participação da população, que respeitou tal medida. Inclusive, a partir de manhã, Santos fecha também o calçadão. Recado bem claro do nosso prefeito de Santos. Agora sim, a Nani Cox, da nossa rádio Jovem Pan. Por favor, Nani, a sua pergunta. Boa tarde a todos. Ontem a gente teve, então, a confirmação da primeira morte de um paciente à espera de leitos aqui em São Paulo. Queria saber se tem algum dado disso para o Estado, e a gente tem recebido muitos relatos de outras mortes também de pacientes à espera de leito. Queria saber se tem uma expectativa dentro disso de subnotificação desses casos de pacientes esperando. Obrigada. Pedir para o nosso secretário de Saúde fazer a resposta. Todas as mortes que acontecem, elas são monitoradas pela Secretaria de Estado da Saúde, até para se avaliar se aquelas pessoas foram adequadamente assistidas nas suas unidades enquanto aguardavam transferência para unidades mais complexas. E nenhuma dessas identificações de mortes houve nenhuma negligência técnica ou desassistência. E é isso que o governo do Estado de São Paulo quer garantir, com que essas pessoas possam ser adequadamente assistidas. Obrigado, Jean. Vamos então à última pergunta da coletiva de hoje, que é da Flávia Travassos, do SBT. Boa tarde, vice-governador. Boa tarde a todos. Queria fazer a pergunta para o doutor Dimas Covas sobre o soro anti-Covid, né, que seria aí uma forte ajuda para quem está se recuperando do novo coronavírus. O que falta, doutor Dimas, para que esse soro seja aprovado pela Anvisa? Se a Anvisa já se posicionou quanto a isso e se existe alguma previsão de quando esse soro poderá ser usado pela população? Obrigada. Bem, Flávia, nós estamos aguardando, da mesma forma que você, de forma ansiosa, a manifestação da Anvisa. Há mais de 10 dias nós integralizamos todos os documentos que foram exigidos. Estamos aguardando. Haverá hoje, às 3 horas da tarde, uma nova reunião, agora por parte de convocação da própria Anvisa, e espero que seja para anunciar a autorização para o início do estudo clínico. O estudo clínico está pronto, o soro está disponível e só aguardamos esse aval da Anvisa para poder iniciar. Espero que as notícias hoje sejam positivas. Obrigado, Dimas. Lembrando que o Instituto Butantan é o maior produtor de soros do mundo, né? Tem expertise, tem tradição, né? E traz esse tratamento como uma expectativa e uma esperança à população que está acometida do coronavírus. Toda iniciativa deve ser levada em conta, né? Nós soubemos que o governo brasileiro encaminhou comitivas ao outro lado do mundo para conhecer soro novo, para conhecer spray novo, e a solução está aqui em São Paulo, está aqui no Butantan, e esperamos de maneira muito rápida que a Anvisa faça essa análise técnica sobre esse pedido e ele seja disponibilizado para a população que nesse momento está numa cama de hospital precisando dessa esperança que provavelmente o soro do Butantan também vai trazer ao lado das vacinas do Butantan. Dito isso, eu quero agradecer a presença de todos, desejar um bom fim de semana, um apelo em nome do nosso governador Dória: fiquem em casa para que a gente possa vencer essa batalha contra o coronavírus.
Um ótimo final de semana. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado.